Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a este humilde canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 9 de outubro. Domingo que antecede, uma semana de Liga dos Campeões. Então, como a gente comentou ontem, no sábado, eu evitei fazer várias partidas de times envolvidos na Champions e eu acho que foi uma decisão acertada. Tá? Muitos times não corresponderam o que eu já imaginava que não corresponderiam. Muita falta de foco, muita desatenção. Então eu vou tentar seguir com essa mesma lógica nesse domingo, tá bom? O que eu interpretar que eu posso ter alguma dificuldade, algum problema, eu já vou pular fora, beleza? Então vamos começar com o seguinte recado. Promoção para o jogo do dia 12 de outubro, primeiro jogo da final entre Flamengo e Corinthians e Flamengo, ambas marcam a 15, vou deixar aqui no primeiro link da descrição para você aproveitar se você não tem conta na Betfair, tá? Odd de 15 para ambas marcam entre Corinthians e Flamengo, primeiro jogo na arena do Corinthians, acho uma excelente cotação. Se você já criou sua conta na Betfair, você pode participar do sorteio aqui do canal e domingo é dobrado, tá? Todas as edições do Bom Dia Mercado, você concorre a uma banca de R$30 e no domingo é uma de 30 e uma de 25. O regulamento fica no primeiro comentário fixado. Chegamos a 190 mil inscritos no canal, então eu queria te agradecer pela companhia, tá? Eu só tenho criado conteúdo aqui pelo YouTube, não tenho mais meu Instagram, né? Expliquei o motivo de ter excluído a minha conta do Instagram lá no meu Telegram. Segundo o link da descrição aqui, você vai encontrar todas as minhas redes sociais e o meu Telegram. Tinha muita gente utilizando o meu nome para aplicar golpe, muito perfil falso, cansei de denunciar o Instagram e nada foi feito, então eu cansei de ver gente perdendo dinheiro com pessoas de má fé utilizando o meu nome, as minhas imagens, e eu decidi sair. Eu já não era um cara muito exposto em rede social, nunca gostei tanto dessa exposição toda, e acabei me desligando definitivamente, tá? E a gente vai se adaptando. Eu vou continuar produzindo meu conteúdo aqui no YouTube, espero que eu conte com a sua presença, com a sua companhia por aqui. E se você quiser, obviamente, acompanhar um pouco mais de perto a minha caminhada, você pode escolher ou trabalhar comigo. Eu estou sempre lá no Discord do Leitura, ou também me acompanhar no Telegram, tá bom? E a gente vai seguindo por aqui. Bom, não esquece também, se você é iniciante no trade, tem o meu curso gratuito, theoborges.com, que vai te ensinar tudo que você precisa, desde o basicão até o avançado, para você adentrar a essa nossa querida profissão, difícil, mas muito prazerosa. Beleza? Então vamos começar? Sem mais delongas. O que a gente tem aqui? Primeiro, na Alemanha, a gente já teve o clássico do Der Klassiker, né? Do Dortmund com o Bayern, inclusive me deu uma alavancagem muito boa. Trabalhei tanto o over à frente no segundo tempo quanto o lei ao Bayern de Munique no final. O Anthony Modeste entrou e olha que eu critiquei muito o Modeste. Dessa vez ele conseguiu fazer o seu segundo gol com a camisa do Dortmund, em homenagem ao Modeste, né? E também deu uma assistência para o Mococo, né? Então os dois jogadores que a gente sacaneava acabaram colocando dinheiro no meu bolso, felizmente, tá? O Bayern deixou de contra-atacar no final, o Dortmund se expondo, e o Dortmund acabou conseguindo no último lance do jogo empatar com o Modeste. Foi um excelente jogo, e o que sobrou pra gente nesse domingo é um jogo do Borussia Mönchengladbach e um do Colônia. O Colônia joga na quinta-feira, o Colônia tá na Conference League, então é bom ter um pouco de atenção. Os últimos jogos do Colônia aqui, eu vou tirar esse fone, porque eu fico com uma orelha no fone, a outra não, fica estranho pra caramba. Vamos lá. O Colônia fez alguns jogos já na Conference. O primeiro jogo foi contra o Eslovaco. Desculpa, o primeiro jogo foi contra o Nice, se eu não me engano, fora de casa, foi 1-1. Depois ele fez um jogo contra o Eslovaco dentro de casa, 4-2. E depois pegou o Partizan dentro de casa e perdeu. Tá? Então ele tem aqui 4 pontos e só classifica na Conference, se eu não estou enganado, o primeiro colocado. Então, ou o segundo colocado vai para as oitavas, eu acho que é um negócio assim. Então precisa focar, mas é longe ainda, de domingo para quinta ainda tem um tempinho, então o Colônia pode jogar. O Colônia, fora de casa, vem de bons resultados. Se eu não estou enganado, o Colônia ainda não perdeu fora de casa, exatamente. São 3 empates e 1 vitória, tá? Incluindo os jogos fora de casa, um jogo contra o Frankfurt. Talvez seja o adversário mais difícil que ele pegou, tá? O Bochum era um adversário aqui de lanterna, o Wolfsburg não está vivendo uma boa fase, ele venceu, então o que ele
se sobressaiu aqui em algum momento foi empatar com o Frankfurt, nada de muito relevante. O Borussia Mönchengladbach vem numa temporada de muitos altos e baixos, tá? O Gladbach não está classificado para nenhuma Copa da UEFA, então tem jogado só a Bundesliga e a Pokal. Vitória contra o Leipzig no último jogo em casa por 3-0, mas uma goleada sofrida para o time do Bremen, acachapante, vexatória, vergonhosa, fora de casa por 5-1. Tá? Então isso precisa ser, obviamente, levado em consideração. Um time que vem de uma goleada de 5 dentro de casa, com 3 vitórias em 4 jogos, vem com uma odd de 1,95. A gente tem que saber dosar, né? E eu acredito sim numa boa força do Gladbach aqui contra o Colônia, até porque o Colônia não é um time confiável, tá? Apesar de vir pontuando, na minha opinião, não é um time confiável, é um time de meio de tabela, e perdeu o Modeste, que era o grande goleador do time, ainda tem uma boa bola aérea, mas eu acredito sim aqui num Gladbach favorito para esse jogo, usando também a questão do Colônia estar focado na Conference, tá? O Colônia vai levar perigo quase sempre pelas bolas aéreas, beleza? Eu gosto muito quando o Colônia é exposto ao contra-ataque, quando o Colônia precisa se expor. Então, o Gladbach saindo na frente pode ser uma situação de valor aqui para Globos. No outro confronto, que também envolve um time de Europa de competições da UEFA, que no caso é o Freiburg, nesse caso é uma competição acima, o Freiburg está na Europa League. O Freiburg na Europa League ele tem 3 jogos, 3 vitórias, tá? Venceu o Karabag em casa por 2-1, o Olympiacos do Marcelo, ex-Real Madrid, 3-0, e venceu o Nantes por 2-0 em casa. Então tá bem tranquilo, praticamente ali já com um pezinho na classificação, e pode focar aqui na Alemanha. E se vencer, se isola na liderança, já que o Bayern está com 16 pontos depois de empatar com o Dortmund. Tá bem legal essa Bundesliga na parte de cima aqui. O Bremen jogando muito bem, o Frankfurt não abdicou da Bundesliga, o Union Berlin também está aqui na liderança, bem empatado com o time do Freiburg, só que tem um melhor ataque. Então a Bundesliga esse ano está bem interessante, apesar de eu achar que o Bayern vai ganhar de novo, tá? Mas o Freiburg pode se isolar na liderança. E vai pegar um Hertha que namorou na temporada passada com o rebaixamento, teve que jogar aí um playoff de despromoção, né, contra o Hamburgo, e acabou conseguindo no jogo da volta, o primeiro jogo acho que foi 0-0, vencer a partida e se manteve. Assim como eu falei na Itália da Sampdoria, que está namorando para cair, eu cito de novo aqui o Hertha. O Hertha é um time que tem um estádio maravilhoso, joga no estádio olímpico, tem uma torcida que apoia bastante, mas é uma torcida que cobra muito quando o time está mal, e o time não vem conseguindo desenvolver um bom futebol. Dentro de casa são 4 jogos, nenhuma vitória, 3 empates e uma derrota. E como visitante o Freiburg está invicto, tá? O Freiburg venceu o Leverkusen fora de casa, venceu o Stuttgart fora de casa e teve mais alguns jogos, provavelmente aqui de baixo, que eu não estou conseguindo ver. O Hertha empatou com o Leverkusen 2-2, perdeu para o Dortmund e empatou com o Frankfurt. Depois também teve um empate com o Hoffenheim, tá? Nos últimos confrontos, o Freiburg venceu as 2 últimas partidas, tá bom? Para mim, um jogo para correção de preço aqui, e obviamente, se eu tiver assim, oportunidade de trabalhar as bolas aéreas do Freiburg, é muito interessante. Lembrando a vocês que o Freiburg tem batedores diretos de bola parada, o Grifo, sempre falo dele, né? E também o Grifo é um excelente cruzador de escanteio, de bola parada, e é um time que marca muito nesse fundamento, tá? Aqui no Gladbach eu vou jogar um pouco essa correção para o lado do Colônia, tá? Um Leia pior equipe em campo. Eu estou mais acreditando num Gladbach superior, podendo trabalhar Leia ou Colônia, mas aí eu preciso de uma leitura muito clara. O outro jogo da liderança é o Stuttgart contra o Union Berlin. O Union Berlin é assim o líder, se vencer também se isola na liderança, caso o Freiburg não consiga vencer. O Stuttgart é outra equipe que também está namorando ali a zona de rebaixamento, não subiu bem na temporada que veio para a primeira divisão, bateu cabeça, na temporada passada foi se livrar ali nos últimos lances, teve o jogo do Stuttgart emblemático, né? Eu não lembro qual foi o jogo, contra quem foi o jogo, mas eu lembro que o Stuttgart fez um gol de cabeça ali no último lance praticamente e se segurou na primeira divisão, não precisou disputar o playoff de rebaixamento, mas isso não muda o fato de que o Stuttgart está muito mal. E é um time de camisa, é um time de investimento, é um time de montadora, né, de carros alemão. Enfim, eu acho que o Stuttgart precisa de mais jogadores de frente. Ele perdeu o Sasa Kaladzic, que foi para o Wolverhampton, que acho que já até se lesionou, por isso que eles foram buscar o Diego Costa. Enfim, para mim o Union Berlin é mais time,
mas aí a gente envolve também uma competição europeia, tá? Na quinta-feira, dia 13, o Union Berlin volta a enfrentar o Malmö. Isso é muito importante para o Union, porque o Union começou perdendo para o Saint-Gilloise dentro de casa, por 1-0, perdeu para o Braga, também em Portugal, e depois venceu o Malmö. Então agora que ele conseguiu fazer seus 3 pontos, o Saint-Gilloise já tem 9, o Braga já tem 6, e o Union Berlin agora que fez 3. Então vai tentar vencer o Malmö novamente dentro de casa, é um confronto muito importante, para fazer 6 e tentar pressionar o time do Braga depois de um possível confronto direto na Alemanha, tá? Óbvio, você liderando o campeonato alemão, você não pode abdicar do campeonato alemão para focar só nas Copas. Eu acho que o Union Berlin vai tentar ali equilibrar esse prato aí, esses 2 pratos, mas não vai ser fácil, tá? Então em alguns momentos a gente pode ter alguma desconcentração, mas é um jogo 100% para leitura, sem muito viés, tá? Na Bundesliga 2, não temos assim confrontos tão interessantes, tá? O que me chama mais atenção por conta de defesas que falham demais, por isso que eu já não indico match odds aqui, eu indico mais o mercado de gol, ataques que se sobressaem em alguns momentos, é o Sandhausen com o Magdeburg, tá? A defesa do Magdeburg sofreu 22 gols em 10 jogos e o time do Sandhausen já sofreu 14. O Magdeburg é bem piorzinho em relação à defesa, mas é um time que já conseguiu escapar aqui da zona de baixo. O Sandhausen está dentro, nesse momento, da zona de relegation para terceira divisão da Alemanha. Como visitante, o Magdeburg tem apenas uma vitória e como mandante, o Sandhausen tem 2. Tá? Eu vou ficar de olho em gols por aqui. Nuremberg e Kiel, os últimos jogos entre eles, e foram vários, tivemos um 3-0, um 2-1, 1-1, 1-0, assim, nada de muito interessante, um jogo aqui de meio de tabela, mas geralmente na Bundes 2 os jogos que menos indicam alguma coisa são os que mais dão oportunidades. Então eu vou replicar isso daqui, e talvez o jogo mais importante do dia em relação à tabela na parte de cima seja o Heidenheim com o Hannover. O Hannover vem numa fase espetacular, perdeu o último jogo para o Hamburgo, mas foi uma derrota para o líder da competição, então nada de vexame aqui. E o Heidenheim vem há muitos jogos sem perder, a última derrota foi para o próprio Hamburgo por 1-0, mas vem um tempo sem vencer, são 3 empates seguidos, tá? E dentro de casa a gente tem aqui 2 vitórias e 2 empates, o Heidenheim que ainda não perdeu dentro de casa, também é um time muito bom de finalização de fora da área, de bola parada, e o Hannover é sempre muito forte nos seus contra-ataques, tá? Então também ficarei de olho no over goals aqui e a possibilidade de alavancagem, como sempre, que eu gosto muito, tá? Na La Liga, a gente tem o nosso querido Barcelona, que é o único jogo que eu quero fazer aqui, porque o Betis geralmente eu trabalho somente dentro de casa, tá? É uma odd tranquila para buscar alguma coisa a favor do Barcelona, porém a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. O Bayern joga na quarta-feira de Champions contra o time da Inter, jogo da volta agora no Camp Nou. Ele perdeu para a Inter no confronto direto e a Inter somou 6 pontos. Então o Barcelona agora só tem os 3 pontos que fez contra o Vitória Pilsen. Então o Barcelona precisa devolver essa derrota para o time da Inter, porque senão a situação complica. Se a Inter empatar aqui, chegando a 7 pontos, ou se a Inter vencer, a situação do Barcelona fica extremamente complicada, porque o Barça ainda pega assim o Pilsen fora de casa e deve vencer, deve chegar a 6 pontos, mas aí recebe o time do Bayern de Munique no Camp Nou e teria que vencer para tentar tirar uma diferença do time da Inter, que jogaria provavelmente por um empate no jogo final contra o Bayern lá na Alemanha, tá? Então é um Barcelona que tem sim que se focar, porque o Real Madrid, se eu não estou enganado, enquanto eu gravo aqui para vocês, o Real Madrid joga contra o time do Getafe, e se eu não estou enganado, o Real Madrid vence o Getafe por 1-0. Deixa eu conferir aqui, ó. 1-0 nesse momento até os 87 minutos. Então não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas o Real Madrid, com o gol do Militão aos 3 minutos de jogo, vai vencendo o time do Getafe e vai assumindo novamente a liderança da competição com 22 pontos. Então o Barcelona precisa vencer, é uma necessidade para retomar também a liderança, mas tem sempre essa questão da concentração. Então se você vier fazer esse jogo, assiste a partida para identificar se o Barcelona está tendo toda essa facilidade ou não. Os últimos jogos que enfrentou o Celta, das 2 vezes que enfrentou o Celta no Camp Nou, nas últimas 2 vezes, uma venceu por 3-1 e a outra perdeu por 2-1, tá? E nos últimos confrontos o Barcelona venceu 1,
2. O Celta venceu 1 e tivemos 2 empates, então não costuma ser um jogo fácil para o Barcelona, principalmente por conta deste jogador do Celta chamado Iago Aspas, número 10, que tem uma nota aqui de 7,29 no SofaScore, tá? Então é isso. Vou ficar de olho nesse Beck Barça, principalmente no primeiro tempo. Na Ligue 1, o PSG está jogando nesse momento contra o time do... Deixa eu ver aqui nos favoritos. O PSG está jogando contra o Reims, se eu não me engano. Está 0-0 até os 88 minutos. O PSG era uma das equipes que eu evitei fazer nesse sábado por conta daquilo que eu comentei com vocês da Champions, né? E por enquanto o PSG com um homem a menos, o Sérgio Ramos foi expulso pelo segundo amarelo aqui aos 41. O PSG vai jogando, agora que colocou o Neymar em campo, então estava com uma equipe bem misturada aqui, ó. Solé, Sarabia, enfim, não estava jogando a galera toda ali da frente, poupado, obviamente, para o jogo da volta contra o Benfica. Tá? Então, na França, não tem nenhum time aqui que eu estou acompanhando além do PSG, eu vou ficar de fora. Tá? Na Premier League, nós temos um jogaço entre Arsenal e Liverpool. Tá? O Arsenal vai de vento em popa aqui na Europa League, é um dos grandes favoritos para vencer a competição. E é a Europa League que o Arsenal tá? Acho que é, né? Ele pega o Bodo Glimt e ele pegou o Zurique. Eu não lembro aqui se o Arsenal tá na Europa ou na Conference. Enfim, eu acho que é a Europa League. Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira. Arsenal. Pouco importa também, né? Mas enfim, quando eu enfio na cabeça que eu quero saber de alguma coisa, eu vou atrás para ver o que é. O Arsenal pega pela Europa League, fase de grupos, exatamente. Então o Arsenal tem ainda um confronto da volta contra o Bodo Glimt, já na quinta-feira, dia 13, tá? Onde acontece a Europa League e Conference League juntos, mas o Arsenal vai de vento em popa, então não é um problema grande aqui para o Arsenal. Já o Liverpool melhorou, depois daquela goleada sofrida para o Napoli, conseguiu vencer o time do Ajax em casa e também venceu o Rangers, duas equipes mais fracas que o Liverpool, obviamente. O Liverpool venceu com gol no finalzinho e o Rangers venceu com mais tranquilidade e conseguiu somar os 6 pontos e provavelmente deve se classificar, talvez em segundo lugar aqui, tá? Voltando à Premier League, nós temos um Liverpool com 10 pontos que já viu o City abrir 13. Tudo bem que o Liverpool tem 2 jogos a menos, mas já é uma distância considerável, e o Arsenal vai atrás do City, que venceu hoje com uma goleada. O Arsenal tem 4 vitórias em 4 jogos dentro de casa, e o Liverpool ainda não conseguiu vencer fora de casa. Olha só que fase complicada do time do Liverpool. Nas últimas vezes que se enfrentaram, o Liverpool tem sido aqui um pai, né? Pai é quem cria, e o Liverpool tem cuidado muito bem do Arsenal aqui, o seu filhão. Não tem nenhuma vitória do Arsenal nos últimos 5 confrontos entre eles, 4 vitórias do Liverpool e um empate apenas em todos os jogos que o Liverpool venceu. Aliás, em todos os jogos, esses 5 jogos, o Arsenal não conseguiu fazer nenhum golzinho no Liverpool. Mas talvez seja águas passadas. Hoje o Arsenal vive uma fase esplendorosa, né? Podendo ali cabeça a cabeça bater com o City. E hoje o Liverpool não vive uma boa fase. Então eu vou trabalhar aqui correções de preço, sempre tomando muito cuidado com a questão do delay que a gente tem aqui em relação às transmissões da Premier League. E, obviamente, não dando peso para ninguém, eu vou conferir o que está acontecendo no jogo para tomar algumas posições, tá? O United joga com o Everton. Não é fácil jogar com o time do Everton. Os últimos jogos entre eles, o Everton venceu uma, teve um empate, depois uma vitória do United, outro empate, outra vitória do United. O Everton namorou com rebaixamento na temporada passada, mas agora já vem um pouco mais distante dessa zona de rebaixamento, somente 2 pontos atrás do United. E o United vem de uma sacolada tomada contra o City, por 6-3 na Premier League, e uma vitória contra o Omonia Nicosia. Depois de tomar uma derrota contra o Real Sociedad dentro do Old Trafford, ele conseguiu fora de casa vencer 2 jogos, e um time do tamanho do United disputando a Europa League nem sempre é prazeroso para os jogadores, mas eles têm vencido, tá? Então agora o United tem que devolver essa porrada tomada pelo City em alguém. O Ten Hag já começa a ser um pouco contestado em alguns momentos, né? Deixou o Cristiano Ronaldo no banco lá contra o City, muita gente não gostou, disse que foi para respeitar a carreira do Cristiano, enfim, tá? Eu acho que o Cristiano quer jogar, tem que botar ele em campo em alguns momentos, mas é complicado. Jogo para
Possível correção de preço, possível ler a pior equipe em campo. Mas o time do United não tem sido um time de trabalho para mim, há muito tempo, tá? Então, enquanto o United não encorpar, não mostrar para mim, assim como é o Chelsea hoje, um time que não é para mim de trabalho, quando o Chelsea encorpar um pouco mais, passar um pouco mais de confiança, talvez eu traga o Chelsea para trabalho. Se você vier trabalhar, óbvio, você precisa saber como que o United vai jogar. Hoje o time do Ten Hag ele é sempre muito mais perigoso no contra-ataque, não propondo o jogo. E contra o Everton, tem que ver como é que ele vai se portar em campo. Se ele vai querer a posse da bola, se ele já vai conseguir criar mais coisas com a posse, ou se ele vai jogar em velocidade com o Antony, com o Martial, que voltou de lesão agora, com o Rashford, né? Então tem que ver como é que o United vai jogar. Eu particularmente não tenho trabalhado o United, eu vou ficar de fora por aqui. Na Premiership já tivemos o Celtic vencendo no último lance nesse sábado, saiu na frente, aí aos 91 minutos, eu acho, tomou um empate, e aos 93 fez o gol da vitória, e o Rangers goleou e não me deu tempo para nada. Aos 4 minutos simplesmente o Rangers fez o primeiro gol, não tinha nem stream ainda, infelizmente, e o Rangers goleou o jogo e me deixou para trás. Na Primeira Liga de Portugal nós temos o Braga, e aí o Braga está envolvido nas competições europeias na quinta-feira, tá? O Braga pega, se eu não me engano, ele vai de novo enfrentar o time do Saint-Gilloise agora na Bélgica, perdeu para o Saint-Gilloise de virada, e é complicado, porque o Braga, agora com essa derrota, ele deixa o União Berlim sonhar, né? A gente já falou desse grupo. E vem de uma caçapada tomada para o Porto por 4-1. E o Braga vinha muito bem, o Porto agora tomou a segunda colocação do Braga, o Sport também venceu, começa a subir, começa a chegar, e o Braga pode tentar manter a sua invencibilidade dentro de casa, um time que só tomou 3 gols e marcou 11, venceu 3 das 4 partidas que disputou. O Chaves venceu o seu jogo contra o Sporting, né? Acho que foi a grande vitória do Chaves aí nos últimos jogos, né? Perdeu para o Porto, venceu o Sport. E o Braga, como eu já falei dentro de casa, vinha de 4 vitórias seguidas antes de perder na Europa League contra o Saint-Gilloise. Cabe um back Braga? Acredito que sim, mas sempre focando na questão da atenção. Braga está atento, está marcando muito bem, está forçando marcação, não está deixando ali o time do Chaves jogar, aí pode ser interessante você buscar alguma coisa aqui, porque o mercado vai ficar a favor disso. Beleza? Para fechar a Europa, vamos para a Série A italiana. Tem bastante jogo, mas eu quero me focar em alguns deles. O primeiro é esse jogo aqui da Udinese com a Atalanta, um dos melhores mandantes atualmente na Série A, um dos melhores times da Série A atualmente, a Udinese, vai enfrentar a Atalanta, que é a melhor visitante da competição e venceu todos os jogos que disputou, não tomou nenhum gol e marcou 6. Tá? A Atalanta hoje, se vencer, continua isolada na liderança junto com o Napoli e o Milan. Porém, a Udinese é um excepcional time esse ano. Com o Beto e o Deulofeu estão fazendo chover. Os últimos jogos da Udinese, ela venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 últimos jogos que a Udinese disputou, ela venceu. Então foi contra times fracos? Vamos lá. A Udinese venceu a Fiorentina por 1-0, a Roma por 4-0, o Sassuolo por 3-1 fora de casa, a Inter por 3-1 em casa e o Verona fora de casa por 2-1. Desses aqui que eu citei, provavelmente são os adversários mais chatos, um dos adversários mais chatos da Série A. Pegar o Sassuolo e não tomar tanto gol, vencer a Inter, vencer de goleada a Roma do Mourinho, vencer o Verona aqui em casa sempre muito chato, então a Udinese tem feito muito bonito, mas a Atalanta venceu todos os jogos que disputou fora de casa, e não foram jogos ruins também. Verona, como eu acabei de falar, a própria Roma, né, venceu a Samp, então é um confronto que me agrada muito, tá? Os dois times se dão muito bem no jogo reativo. Se a Atalanta estiver na frente do placar, vai contra-atacar muito bem a Udinese, mas hoje a gente pode dizer que a Udinese é letal no contra-ataque. Se você busca possibilidade para trabalhar gol, se a Udinese estiver na frente, você vai ter essa possibilidade com os jogadores de contra-ataque que a Udinese tem, que aqui o Beto, o Deulofeu, são jogadores muito fortes nesse fundamento, tá bom? Então, é isso, vou trabalhar aqui essa possibilidade de correção de preço e não descarto trabalhar gols, caso a Udinese esteja na frente. Eu acho que a Udinese pode sim impor aqui a primeira derrota da Atalanta fora de casa. Mas vamos ver se isso vai se confirmar, que é um grande jogo aqui, tá? Outra coisa que eu ia ver é a Roma jogando contra o Lecce. A Roma
Tem ali aquela questão de Liga Europa, né? A Roma foi campeã da Conference e a Roma pega o Betis no jogo da volta lá na Espanha. A Roma conseguiu perder para o Betis em casa com um gol do brasileiro. Esqueci o nome dele. Luiz Henrique, não é? Acho que é Luiz Henrique. De cabeça, perdeu por 2-1 em casa. Ou seja, um time que já tinha perdido para o Ludogorets, que venceu o Helsinki e perdeu para o Betis. Tem 3 pontos apenas, né? Uma Roma que pode sim ficar fora se bobear da zona de classificação na Europa League. Seria um desastre, porque a Roma é o melhor time hoje em dia, obviamente, no grupo, tá? Mas tem time para vencer o Betis fora e tem, obviamente, time para bater o Ludogorets em casa e vencer o Helsinki fora e conseguir, sim, a classificação. No campeonato italiano, a Roma vem de uma vitória contra a Inter por 2-1, realmente foi uma vitória muito significativa para o time do Mourinho. E em caso de vitória contra o Lecce, que não é nenhum absurdo pensar nisso, o time encosta também nos líderes aqui da competição, ficando 1 ponto atrás, o mesmo ponto da Udinese. Tá? Então eu venho também com uma possibilidade de trabalhar a favor da Roma. Eu só quero deixar aqui uma ressalva e vou mostrar para vocês por que eu não vou selecionar a Roma aqui para trabalhar de uma vez. Eu vou deixar isso no meio do jogo, tá? Porque a Roma, ela tem um estilo muito peculiar de jogo. O Mourinho, ele tem muito foco no resultado. O Mourinho não vai ficar dando espetáculo o tempo todo, tá? Então, se você acompanha a equipe da Roma, a Roma é um time interessante para você ver janelas de comprar bola parada. Às vezes você está vendo um mercado muito travado, muito estabilizado. Você vai entrar em alguns escanteios da Roma que é muito perigoso. Por exemplo, a jogada de gol no Betis, que foi o pênalti que o Dybala bateu, foi uma jogada de escanteio. Se não me engano, foi o Ibanez que cabeceou na mão do jogador do Betis. E situações de escanteio geram oportunidades de gols claras para a Roma quase que o tempo todo. Então vale a pena ficar de olho nisso, mas a Roma, ela tem um jeito peculiar de jogar, então ela vai oferecer ao Lecce oportunidade de jogo, ela vai oferecer para o Lecce grandes chances, ela vai oferecer em alguns momentos a bola para o Lecce e a Roma vai tendo os seus contra-ataques, né? Vai escapar com o Dybala em algum momento. Então é mais peculiar trabalhar a Roma. A Roma não é um time que dentro de casa ela consegue, por exemplo, impor o seu jogo com muita facilidade. Por exemplo, essa vitória aqui contra o Cremonese, a Roma não jogou tão bem, né? A vitória contra o Monza, em alguns momentos o gol da Roma saiu de forma reativa, né? Então não vai ser fácil você buscar um padrão claro na Roma daquele padrão de almanaque, tá? Então saiba trabalhar a Roma aqui e saiba se é para você. Tem time que é diferente, né? Eu, por exemplo, prefiro não trabalhar, por exemplo, o Milan, que é um time que me dá uma leitura bem turva e eu não consigo prestar muita atenção. Então, cada um é cada um. Eu vou ficar de olho aqui na Roma, obviamente, para uma oportunidade muito mais de bola parada do que de back, mas eu vou lembrar aqui no radar, só para que eu me lembre, obviamente, no outro dia, no dia de amanhã, para poder trabalhar. Eu já ia passar batido aqui no Napoli, nosso líder da competição, com 6 vitórias e 2 empates. O Napoli, como visitante, não perdeu nenhuma e o Cremonese tem 0 vitórias nos 3 jogos que fez dentro de casa, tá? Parece que o Cremonese vai bater e voltar nessa Série A, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. É a primeira vez que as duas equipes se enfrentam no histórico aqui. A Cremonese venceu o Ternana, provavelmente nos playoffs de subida aqui ou na Copa Itália, e depois, desde que subiu, perdeu para o Torino, empatou com o Sassuolo e perdeu para a Lazio. O Napoli venceu a Lazio, o Milan e empatou com a Fiorentina, tá? Também pode ser um jogo para ficar de olho nesse back ao favorito, ou até um lay, pior equipe em campo, se você não tem medo de trabalhar, não tem problema de trabalhar odds mais altas, tá? Não vou nem falar o nome dos jogadores do Napoli que eu gosto, eu só vou mostrar para vocês aqui, tá? Que no caso, eu acho que o homem não vai jogar, hein? Tô achando que o homem não vai jogar, não tá aqui no SofaScore. Cuidado, hein? O homem fora é complicado, tá? Então é bom tomar cuidado. Mas enfim, acho que na Itália é isso. Beleza. Vamos para a Série B italiana. Série B do Brasil. O Sport pega o Cruzeiro já é campeão. Fora de casa não fez uma campanha assim tão brilhante, apesar de ser a melhor campanha. Não venceu tanto como venceu dentro de casa, e vai pegar um Sport que ainda briga pela última vaga. Afinal de contas, nesse momento que eu estou gravando com vocês, o Bahia estava vencendo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu estou gravando às 18 horas. A Bahia venceu o Brusque, tá? Então, se o Bahia venceu o Brusque, o Bahia foi a 56 pontos. Tá? Ainda não atualizou aqui, eu vou olhar agora aqui.
56 pontos. Tá? O Grêmio está vencendo o Londrina, está aí na 59. E Londrina, hein? Ou seja, o que sobrou foi a quarta colocação do Vasco. Se o Vasco não venceu o Novo Horizontino. É provável que sim, né? Que o Vasco vença. Então o Vasco iria ali para 55. Então se o Sampaio e o Sport, e o Criciúma também, mas no caso mais ainda o Sport, porque o Sport se vencer vai a 52, mesma pontuação do Vasco, se o Sport ainda quiser sonhar, o Sport precisa vencer o líder da competição Cruzeiro. Afinal de contas, o próximo, olha que interessante, o próximo jogo do Sport é contra o Vasco em casa. O Vasco é péssimo fora, o Sport é muito bom em casa. Em caso de vitória contra o Cruzeiro, e não é nada impossível, porque o Sport tem sim uma boa campanha em casa, o Sport iria a 52, e mesmo que o Vasco vencesse o Novo Horizontino, o Sport poderia tentar vencer o Vasco e empatar a 55 pontos. Olha que loucura. E aí a gente iria para a 36ª rodada com Vasco e Sport Recife com 55 pontos. Olha que loucura. Que doideira, cara. Óbvio, tô aqui fazendo aqui uma conjuntura, né? Aí depois o Sport vai enfrentar o Londrina, que é um adversário chato, e depois pega o Operário. Então assim, é uma possibilidade, só que o Sport tem que tentar vencer o Cruzeiro. O que eu vou procurar aqui nesse... Não é na Bolívia, não. O que eu vou procurar aqui nessa correção de preço? Principalmente situações para estar contra o Cruzeiro, se eu identificar um Cruzeiro desfocado, desconcentrado, desanimado. Óbvio, pode ser que o Cruzeiro tenha ali um bicho para a galera bater os recordes da Série B, de maior pontuação, a galera ainda esteja motivada, mas é muito provável que em alguns momentos do jogo o Cruzeiro dê uma desconcentrada, porque já cumpriu o objetivo, né? Então o Sport pode sim aproveitar essa oportunidade aqui contra o time do Cruzeiro, e eu vou buscar esse tipo de situação. Na Série A do Brasileiro, vamos começar falando sobre o Internacional às 11 horas. É sempre ruim fazer os jogos do Brasileirão às 11 da manhã, porque ele invade o futebol alemão, ele invade o futebol italiano, e aí gera uma desconcentração complicada. Mas o Inter ainda tem remotas chances de título. É muito pequena, tá? Tipo, é quase zero. Porque o Palmeiras, para mim, já é campeão. Mas há quem defenda que eu ainda tenho que falar que o Palmeiras não é, que ainda dá. Então, beleza, ainda dá. O Inter aqui tem 9 vitórias em 15 jogos dentro de casa, sai na frente 80% das vezes, tá? E o Goiás sempre foi um time muito fraco fora de casa. Então, assim, é possível sim imaginar uma vitória do Inter. É bem provável que o estilo de jogo do Goiás seja um estilo de jogo reativo, como é na maioria das vezes. O Goiás, na minha opinião, não tem chance de rebaixamento, então ele vai continuar ali tranquilinho. Acho que o Jair Ventura fez um bom resultado, um bom trabalho na frente da equipe. Pedro Raul fazendo gol adoidado. Mas o Inter tem, obviamente, que cumprir a sua obrigação aqui, tá? 1,44 para mim, eu já trabalhei em alguns jogos esse ano do Inter com essa odd. Em alguns eu tive um resultado satisfatório, uma leitura de jogo interessante. Em outros, o Inter decepcionou bastante. Então eu vou deixar aqui por uma possibilidade de trabalhar. Já eu vou direcionar para o lado do Goiás, não é a pior equipe. Mas eu vou lembrar vocês que o Goiás fora de casa já surpreendeu muita gente, tá? Olha só, nos últimos 4 jogos o Goiás não perde. Ele ganhou do Galo, com gol do Pedro Raul. Ele ganhou por 2-1 do Santos. Ele empatou com o Bragantino, e é sempre muito difícil pegar o Bragantino lá. E ele empatou com o Ceará. Então não é porque o Inter está brigando pelo título, o Inter é bom dentro de casa, que o Inter já venceu o Goiás. Muito cuidado, tá? O Goiás é um time muito complicado. São Paulo e Botafogo. Botafogo, quando pega o São Paulo lá, geralmente ele tem um desempenho talvez até um pouco melhor de quando pega aqui. Eu conversando com alguns botafoguenses falei, não, quando a gente pega dentro de casa o São Paulo é mais complicado, mas não tem sido assim nos números, olha só. O Botafogo venceu os últimos 2 jogos, lá o Botafogo perdeu, então tem sido o contrário, né? Mas é um confronto bem disputado, 3 vitórias do São Paulo, 2 vitórias do Botafogo nos últimos jogos, não costuma ser jogos tão pegados assim para gol, né? Mas eu tô achando essa odd do São Paulo muito baixa. Por que a odd do São Paulo está em 66? Olha a classificação aqui, ó. Botafogo tem 40 pontos, São Paulo tem 40 pontos. Botafogo como visitante é o 3º melhor visitante. Os últimos jogos do Botafogo fora de casa foram 3 vitórias seguidas contra Avaí, Goiás e Fortaleza.
E o São Paulo, nos últimos 3 jogos, ele venceu o Avaí em casa, venceu o Goianiense em casa, que acho que era a Copa do Brasil, né? Desculpa, Sul-Americana, e empatou com o Corinthians. Aqui, óbvio, foi um jogo antes ali do Del Valle, então não era um time que estava tão focado. Mas mesmo assim, tô achando essa odd do São Paulo puxada demais. Para mim, o valor nesse jogo ele tá pro lado do Botafogo se essas odds continuarem assim. Porque o Botafogo tem jogado muito bem, o Marçal tem jogado muita bola, o Tiquinho Soares tem jogado muita bola, o Vitor Cuesta tá jogando muito bem pelo alto, então um Botafogo que pode surpreender sim o São Paulo, né? Que óbvio vai tentar subir, buscar uma vaga aqui na pré-Libertadores, mas não acha essa odd do São Paulo de valor. Tá? Então podemos ter aqui uma possível correção de preço nesse jogo. Fortaleza e Avaí eu vou ficar de fora. Atlético Mineiro e Ceará eu vou ficar de fora. Tá? Esse jogo do Fluminense com o América eu gostaria de assistir. O Fluminense não tem mais nada para fazer aqui em relação a outras competições, nem o América. Então o Fluminense ainda vai em busca dessa possibilidade de ficar direto ali na Libertadores. Na minha opinião, o Fluminense não tem chance de título mais. Tá? O Fluminense tem 10 vitórias em 15 jogos, só perdeu 3 partidas. E o time do América tem 4 vitórias fora de casa. Mas o América, cara, ele sempre surpreende. Olha onde já tá o América, em 8º. Caraca. As últimas partidas, um empate, uma vitória do Fluminense, uma vitória do América, uma vitória do Fluminense, um empate. Os últimos jogos do Flu dentro de casa, 3 vitórias, 2 empates. O América fora, uma vitória contra o Ceará, uma derrota e 2 empates. Tá? Um leia a pior equipe em campo aqui, um América, não me parece ser uma posição tão ruim se a gente tiver leitura para isso, e é isso que eu quero fazer. Não vou ficar de olho nos outros jogos, senão é muita coisa aqui, eu ainda quero aproveitar um pouquinho do domingo. Eu vou deixar aqui para você que tem acesso ao PDF de apoio, todos esses jogos desse dia 9, tá? Inclusive eu tenho que mudar aqui em cima já os jogos que a gente tinha separado hoje. Aqui o City venceu, o Rangers venceu, o Benfica venceu. Foram bons jogos para gols aqui no dia de hoje. Correção de preço também foi interessante. Mas se você quiser ter acesso ao PDF de apoio de todos esses jogos que eu coloquei aqui embaixo, o primeiro link da descrição você consegue identificar como fazer isso. É um valor bem simbólico. Beleza? Vou ficando por aqui. Um excelente domingo de trabalho para todos. Vou falar a mesma coisa que eu falei ontem. Não inventa moda. Cuida da porra da gestão de banca. Cuida da sua banca, do seu capital. Ninguém vai fazer isso por você. Não tenha pressa. Vai no sapatinho, devagarzinho. Se tiver oportunidade, faz alguma coisa. Não teve, beleza. Ah, mas eu sentei aqui domingo o dia inteiro e não dei nenhum clique. Foda-se. Ah, mas eu sentei domingo aqui o dia inteiro e perdi dinheiro. Foda-se. Ah, mas eu quero clicar igual. Foda-se. Se você tá a fim de se profissionalizar aqui, tem gente que não gosta desse termo, mas se você senta aqui, dedica seu tempo, investe seu dinheiro, se você não está fazendo de forma pelo menos um pouco profissional, você está perdendo tempo. Então se você quer se profissionalizar aqui, cumpra as porras das regras. Existem regras aqui. Então você tem que ter um método, aplica teu método de maneira coerente, você tem que ter gestão, aplica teu capital de maneira coerente. Só assim você vai começar a crescer. Ah, mas eu quero ficar grandão rápido. Aí você vai se fuder. Tá? Devagarzinho. Eu tô na estrada há 11 anos. Ainda tô na fila. É aquela coisa. Eu quero chegar no objetivo, mas não vou furar a fila. Eu vou devagarzinho até chegar no meu objetivo. Se você quiser chegar aqui e furar a fila na frente de todo mundo, aumentando sua banca, sem ter experiência, aplicando um método que você não conhece, não gosta, não se adapta, fadado ao fracasso. Vai perder dinheiro, vai dar dinheiro para quem está mais preparado que você. Beleza? Então, a gente se vê na segunda-feira e também no Telegram. Faça o favor de me acompanhar no Telegram aí, no segundo link da descrição. Fechou? Um grande abraço. Like pra nós. Valeu, pessoal. Sempre um prazer.